Pindamonhangaba confirma a primeira morte por suspeita de coronavírus da cidade. Departamento de Estradas de Rodagem libera a circulação de caminhões na rodovia dos Tamoios aos finais de semana. Medida é para evitar o desabastecimento do litoral norte. Detentos do regime semiaberto de Tremembé iniciam produção de máscaras descartáveis. 18 mil peças devem ser produzidas por dia nas penitenciárias da cidade e vão ser vendidas a preço de custo. Justiça determina a retomada dos trabalhos no canteiro de obras da Queiroz Galvão na duplicação da rodovia dos Tamoios e derruba liminar favorável à Prefeitura de Caraguatatuba, que havia pedido a interrupção dos trabalhos. Cresce o número de vendas online e serviços de entrega delivery disparam. E a expectativa de atletas da região que estavam classificadas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos após a decisão do adiamento da competição. Sexta-feira, 27 de março, Band Cidade está no ar, na TV e também na internet. Boa noite para você. São José dos Campos confirmou hoje que investiga mais uma morte suspeita por coronavírus. É a terceira morte investigada na cidade. Na região, Cachoeira Paulista investiga 2 mortes por Covid-19 e São Sebastião, no litoral norte, investiga um óbito. Esta sexta-feira, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que também investiga uma morte suspeita por coronavírus. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Rafael Olímpio, direto de Pindamonhangaba, e fala sobre este caso em Pindamonhangaba. Oi, Rafa, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Se trata de uma paciente de 57 anos que deu entrada ontem, às 2 horas da tarde, aqui no pronto-socorro de Pindamonhangaba. E por ela ter tido contato com as outras pessoas com problemas respiratórios aqui do hospital, o médico de plantão achou que deveria ser feito esse teste para ser descartado ou não o caso de coronavírus. A gente está aqui com a secretária, que é a Valéria Santos, que vai explicar para a gente. Valéria, atualmente, boa noite. Atualmente, qual é a situação aqui na cidade com relação aos testes, para as pessoas que chegam até o hospital apresentando sintomas? Boa noite. Nós estamos seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e, consequentemente, do Ministério da Saúde. E a orientação é: o paciente que entra hoje numa rede de urgência com problemas respiratórios agudos deverão ser testados. Esta paciente já tinha alguns problemas, como informado pela família, ela era cardíaca, diabética, hipertensa. Ela já tinha todo um quadro sugestivo de não ser corona. Mas quando ela deu entrada, a saturação dela, a respiração dela estava muito precária. Ela precisou se utilizar da intubação, devido à insuficiência respiratória. E isto automaticamente já coloca ela no quadro de suspeita. Então o médico, agindo de acordo com a orientação, ele testou, ele fez o teste e encaminhou ao Instituto Adolfo Lutz. E, infelizmente, ela veio a óbito e todo o protocolo deve ser cumprido, neste caso, de uma possível pessoa contaminada pelo corona. Secretária, a quarentena na cidade está mantida. Qual a orientação para os comércios, os comerciantes, as pessoas se manterem em casa, até mesmo por conta desse caso que possivelmente ainda está para ser confirmado? Com certeza. A orientação o apelo ainda é: fiquem em casa. Nós temos diversos lados, diversas opiniões, mas neste momento, devido à grave situação que está em todo o país, a orientação ainda é: fiquem em casa. Secretário, obrigado pelas informações. Só lembrando, Baldim, que hoje todas as unidades de saúde aqui do município estão aptas para receber as pessoas, e aquelas que estiverem com sintomas leves nas unidades de saúde, aquelas que tiverem os sintomas mais agravados serão encaminhadas para o pronto-socorro municipal, até mesmo pela Santa Casa. Atualmente são 58 casos em isolamento domiciliar que estão sendo monitorados, aguardando o resultado de exames, e 6 pessoas estão internadas com os sintomas leves da doença.
também, o município conta com um serviço de 0800, que o atendimento é feito também com outros médicos, que vai estar orientando no momento dessa ligação. O telefone é 0800 878 9629, só reforçando então, 0800 878 9629. O atendimento vai ser feito caso a caso. Se a pessoa estiver apresentando sintomas e o médico julgar que ela deve se dirigir ao UBS, aí sim ela deve se deslocar. Caso contrário, a recomendação é que todos fiquem em casa. Eu volto com você. Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. E olha, nós preparamos uma tela para atualizar com o número de casos do coronavírus aqui na região. Em São José dos Campos, são 3 mortes investigadas e 14 casos confirmados de coronavírus, além de 158 casos suspeitos. Em Taubaté, uma morte confirmada por Covid-19 e um paciente confirmado com a doença. Em São Sebastião, no litoral norte, são 2 casos confirmados. Em Jacareí, um caso confirmado e em Lorena, também um caso de Covid-19 foi confirmado hoje. Mesmo com os decretos estaduais e municipais que determinam o fechamento do comércio, existem alguns serviços que continuam em funcionamento. É o caso das oficinas mecânicas, que neste período de quarentena atendem viaturas oficiais, como o da Polícia Militar. As portas estão abertas, mas a fita zebrada mostra que o funcionamento desta oficina de Taubaté agora é diferente. Para evitar aglomerações, entra apenas um cliente por vez e os atendimentos passaram a ser agendados. Frascos de álcool gel também estão à disposição dos funcionários no balcão. São algumas das medidas tomadas para a empresa continuar funcionando durante esse período de isolamento. Agora a gente está trabalhando sobre a agenda, então as pessoas estão fazendo agendamento, isso na nossa empresa. Isso também afetou muito, né? Que a gente agora está trabalhando com um quadro bem reduzido. Caiu em média de 60% do nosso atendimento. Então, a gente está trabalhando da maneira que pode. Mesmo com a determinação do fechamento do comércio pelo município por causa da pandemia do novo coronavírus, alguns estabelecimentos conseguiram autorização para continuar funcionando em Taubaté. No caso da oficina, o serviço foi mantido porque o local atende vários clientes que desempenham serviços essenciais, como ambulâncias e os correios. Adotando essas medidas, a gente ainda está conseguindo atender essas frotas e conseguir manter a circulação desses veículos. Já aqui em São José dos Campos, esta oficina, que está com as portas fechadas, decidiu fazer uma força-tarefa para atender apenas veículos oficiais. Desde a semana passada, a empresa faz manutenções em viaturas da Polícia Militar que estavam próximas do vencimento. Na revisão, tudo é conferido. A iniciativa foi pensada para garantir que as viaturas rodem pela cidade. A gente adiantou na segunda e na terça algumas manutenções, seriam revisões que já estavam vencidas por KM, e também entramos em contato com alguns supervisores da área da polícia para adiantar alguns veículos na segunda, terça e quarta. E agora a gente está em aberto também atendendo pelo WhatsApp nosso. Qualquer dúvida que eles tiverem também pode ligar para a gente, alguns clientes numa necessidade, a gente já tira todas as dúvidas deles também. E manter as viaturas com a manutenção em dia faz muita diferença, principalmente para o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM. Isso porque os veículos são usados para o deslocamento em operações e perseguições. Nosso tipo de serviço acaba exigindo muito mais do carro, né? Então a gente sempre deixa a manutenção em dia e às vezes, mesmo com a manutenção em dia, ainda acontece alguns problemas que a gente precisa da oficina. Então por isso que é essencial que a oficina esteja funcionando, esteja à nossa disposição. O Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a liminar obtida pela Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte, que autorizava a paralisação das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios por conta do risco de contaminação dos funcionários por coronavírus. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação no litoral norte, Conrado Balucci. Oi, Conrado, boa noite. Boa noite, Otávio. É verdade. O recurso apresentado pela Queiroz Galvão, que é a empresa responsável pelas obras aqui no trecho de Serra da Tamoios, alegava que essa paralisação causa um prejuízo ao Estado, já que há um contrato e há um prazo a ser cumprido. A decisão judicial que libera o andamento das obras pede que a empresa tome todas as medidas cabíveis para conter o avanço e a contaminação por conta do coronavírus, ou seja, substituir todo o material do refeitório dos trabalhadores por descartáveis e também respeitar o limite de distância, aquele de 1,5 metro entre um funcionário e outro, inclusive nos deslocamentos dentro dos coletivos e em toda a área
de dependência. A Prefeitura de Caraguatatuba foi quem moveu uma ação civil pública no início da semana. A obra foi paralisada por conta desta ação no começo da semana, porque entendia que isso causava aglomerações e punha em risco a saúde dos trabalhadores. Então, a decisão cassada, a Prefeitura disse que vai recorrer, porque a liberação das obras causa, sim, aglomerações no local e isso põe em risco os trabalhadores e, consequentemente, os seus familiares. A Prefeitura, inclusive, disse que, através da vigilância, vai fiscalizar se estas medidas colocadas pela Justiça de prevenção contra o coronavírus serão postas em práticas pela empresa. A concessionária Tamoios também se manifestou que ela é corresponsável e também disse que vai seguir todas as condutas contra o coronavírus neste momento. Valeu, obrigado pelas informações, Conrado. E ainda sobre a rodovia dos Tamoios, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Artesp liberaram o fluxo de caminhões aos finais de semana na principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. A medida vale por um mês e foi adotada para manter o abastecimento das cidades do litoral. Normalmente, os veículos pesados são impedidos de trafegar pela Tamoios aos finais de semana devido ao grande número de carros de passeio que circulam pela estrada rumo ao litoral. E a Volkswagen de Taubaté decidiu prorrogar o período de férias coletivas dos funcionários da empresa como medida preventiva contra a propagação do novo coronavírus. Com a decisão, as atividades ficam suspensas até o final do mês de abril. Segundo a fábrica, a produção vai ser retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística da unidade produtiva. O artista plástico Fernando Ito fez uma intervenção artística num dos principais monumentos de Taubaté. Ele colocou uma faixa de 5 metros sobre a estátua do escritor Monteiro Lobato na entrada da cidade e uma máscara sobre o rosto da boneca Emília. O ato foi para conscientizar os moradores sobre a prevenção ao coronavírus. Depois do intervalo, crescem as vendas por delivery. Para enfrentar o comércio de portas fechadas, empresários apostam nos aplicativos e nas redes sociais para minimizar os prejuízos. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente. Em instantes, estamos de volta.